flagrados em vídeo, entraram no carro da vítima, dispararam tiros de dentro para fora, para simular o que a Polícia Civil agora está dizendo, simular que eles teriam sido recebidos com bala por aqueles que estavam dentro do carro. Episódios desse tipo comprovam que a maioria dos policiais fazem isso? Não, porque a estatística mostra que, apesar do reconhecimento e do cruzamento de dados apontar que 20 policiais são responsáveis por um conjunto enorme e estão presentes em todos os autos de resistência, a mesma estatística mostra que isto não é o que nós presenciamos como atitude da maioria. Qual é o problema que nos cabe? E essa semana, nós vamos ter que discutir isso no âmbito do Conselho Comunitário de Segurança e até discutir entre nós. Por quê? Porque entre os exemplos, Renato, dados pela reportagem, procedente ou não, dão conta que a grande incidência de violência ocorre no 12º Batalhão, que é o nosso batalhão. E mais, procedente ou não, a matéria dá conta que o Comando Superior da Corporação teria promovido mudanças de comando exatamente para baixar o nível de letalidade das ações da polícia, em particular no nosso território de Niterói, 12º Batalhão. E de maneira clara, eu não posso avaliar, apesar de muita gente folclorizar as ações do Rambo niteroense, que é o Salema, cita de maneira clara que os índices de letalidade ocorridos no batalhão de São Gonçalo e posteriormente no 12º Batalhão envolve um personagem que é reconhecidamente um policial operacionalmente eficiente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas que pode ter a sua conduta claramente contestada pelos índices e pelas estatísticas oficiais da própria Polícia Civil nas suas investigações ou Instituto de Segurança Pública. Portanto, mais uma vez, em especial, numa discussão absolutamente serena que a gente precisa levar nessa Câmara, mais uma vez, a gente precisa discutir qual é a nossa opção. Nós vamos continuar assistindo uma quantidade enorme de pessoas aparentemente inocentes num conflito em que é levado a fazer a Polícia Militar, em especial, ver pessoas sendo assassinadas. Vamos continuar testemunhando as estatísticas que mostram, inclusive, que os policiais da nossa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, além de estar envolvida numa quantidade significativa de homicídios e de autos de resistência, até que ponto nós vamos continuar convivendo com também a realidade concreta de que nesses confrontos os nossos policiais estão morrendo. Nós ficamos felizes quando nós assistimos 2 policiais tirarem 2 crianças de uma van escolar, sem trocar nenhum tiro, agindo com frieza e com tranquilidade, mas ficamos extremamente preocupados com a possibilidade de que o medo, a insegurança, que há inclusive de acometer os próprios policiais, porque esse negócio de dizer que não tenho medo, esse negócio de dizer que a insegurança não nos causa aflição, conforme a gente já discutiu inclusive aqui uma vez, eu e o vereador João Gustavo, dizer que nenhum de nós se aflige com a insegurança que cerca a nossa sociedade e os ambientes e os territórios da cidade de Niterói e do estado do Rio, dizer que nenhum de nós está preocupado com isso, é absolutamente mentiroso e falso.
Está todo mundo preocupado. A maneira, entretanto, pela qual nós nos organizamos para combater, ela está claramente colocada. Numa sessão passada aqui, nós tivemos uma discussão envolvendo a nós e o vereador Renato Cariello, em que ele, interpretando o conhecimento concreto de causa que ele tem a partir da sua prática policial, de dizer que no Salgueiro não tem santo e que, portanto, as ações promovidas naquele ambiente levaram à morte de pessoas que, em tese, precisavam ser mortas, as estatísticas Salgueiro é em outro lugar, não é aqui. Mas, por exemplo, as estatísticas apontadas no Globo Niterói dão conta exatamente daquilo que nós o tempo todo testemunhamos. É no Caramujo, é no Fonseca, é no Tenente Jardim, que é a área que especialmente prejudica, porque mora lá o vereador Renato Cariello. São nessas áreas do território de Niterói, João Gustavo, que essas situações estão se repetindo. Então, de que maneira, conhecidos os territórios que têm a chamada conflagração entre crime e polícia, de que maneira as ações de inteligência não podem ser organizadas para que gradativamente, e eventualmente com o uso da força, mas gradativamente nós possamos tirar do convívio social essas pessoas que a inteligência policial aponta que estão consagradas nesse território. Essa é uma discussão que a gente precisa levar em conta. E fazer essa discussão numa cidade em especial, e essa é a maior preocupação que eu tenho. Porque nós temos um prefeito que o tempo inteiro diz que ele está fazendo o seu papel em alocar recursos para a ampliação da segurança pública em Niterói. Investiu mais de 25 milhões na criação de um Centro Integrado de Segurança Pública, que é um prédio que fica situado na rótula de Piratininga, em frente ao Itaipu Multicenter. E que, apesar de todo este investimento em segurança, nós não conseguimos, com suporte de conteúdo e de profundidade aos investimentos em inteligência, não conseguimos diminuir a quantidade de situações que foram testemunhadas pelo Globo nesse final de semana. É isso? É isso que nós... Eu tenho solução? Não tenho solução. Eu defendo investimento em inteligência, para, se possível, prender e não deixar solto quem pratica crime contra a comunidade. Se possível, sem dar um tiro. Até porque, com o tiro presente, eu levo a morte policial, levo a morte inocente, e nem sempre diminuo, pela via da intensiva de violência, diminuo a insegurança que nós temos na cidade. Portanto, trazer esse tema, em especial a partir do Globo, não vai ser encerrada essa discussão no dia de hoje, mas isso serve obrigatoriamente para que nós tentemos expor os nossos pontos de vista e atacar aquilo que foi diagnosticado e, com números, mostrado no Globo em 3 páginas de uma densa reportagem, fazer essa discussão sobre a segurança pública no nosso estado e, em particular, na cidade de Niterói. Com prazer, dou a parte ao vereador Renato Cariello. Na verdade, aquela matéria publicada no domingo não retrata em tua realidade o que realmente aconteceu, não só no município de São Gonçalo, como também no município de Niterói. Vocês se recordam num momento bem recente, né, a questão da migração do tráfico de entorpecentes em decorrência das implantações das unidades de polícia pacificadora. E o que aconteceu, senhores? A cidade de Niterói foi visitada, ou foi, na verdade, ocupada por marginais da lei, que começaram, por conta da ocupação das unidades de polícia pacificadoras, começaram nas cidades, né, em especial Niterói e São Gonçalo, disputar território. Facções começaram a disputar, né, os locais para que pudessem, na verdade, vender as suas drogas. E aí
começa o grande problema, Paulo Eduardo Gomes. A questão da intervenção policial com o objetivo de reconquistar territórios perdidos ou até mesmo disputados por essas facções. E aí começa a perceber o seguinte: um aumento considerável nas letalidades violentas em decorrência da própria intervenção policial. Então, justamente, a imprensa não colocou esse outro lado da moeda, só colocou aquilo que, porventura, ele achou mais adequado. Então, começou esse problema na nossa cidade. Você se lembra, Paulo Eduardo Gomes, quando o Coronel França chegou aqui, que quando ele assumiu o 7º Batalhão, ele teve uma mudança de comportamento, pegando a atividade policial e colocando muito mais na prevenção, porque, teoricamente, os espaços já estavam reocupados, já havia uma possibilidade de harmonia em determinados locais que, há tempos passados, eram frutos de briga por facções rivais, né, senhores? E a gente começa a ter problemas. Por exemplo, na quarta-feira, vereador, dia 22 de novembro agora, a gente inaugurando a plataforma urbana digital da educação, a Engenhoca, por exemplo, ela, infelizmente, ela apresenta um percentual muito grande de jovens fora da área escolar. E isso acarreta o quê? Um possível envolvimento desses jovens na marginalidade. Nós perdemos um jovem na quarta, de 14 anos, no tráfico ilícito de entorpecentes. Um outro que matou esse jovem, próprios parceiros, mortos também por traficantes. E um pedreiro, na quarta-feira, no sábado, morto com requintes de crueldade. Vagabundo agora, ele começa a filmar, vereador. Ele bota no pneu, parece até aqueles combates, né? A heresia, né? Que botava no micro-ondas, né? Botava lá na fogueira, agora bota no chamado micro-ondas. E matou um trabalhador. Então você vê, o Estado realmente não tem autorização para matar. Mas quando é vagabundo, tem que ir lá e matar. Ou é o polícia ou o bandido, pô. Ou é o polícia ou é o bandido. E o que acontece? O vagabundo vive à margem da lei. Não estou aqui para comparar aqueles que têm o dever e o poder de, na verdade, manter a ordem, de proteger, de salvar vidas, mas também de salvar a sua própria vida em defesa de outrem. Então começa o vagabundo, à margem da lei, determinar e impor as suas próprias leis no território em que ele domina. E realmente a gente não pode compactuar com uma coisa dessa, né? Jovens perdendo suas vidas, presidente Bagueira. Ontem em Engenhoca, 4 horas da tarde, um morador impedido de chegar à sua residência após o trabalho, por conta de uma guerra sem precedente. E cadê o Estado? Sabe o que o Estado estava fazendo, Bagueira? Ontem de manhã, um elemento do Comando Vermelho invadiu a Coronel Leôncio. Coronel Leôncio já matou 3. Ontem foi o 4º. O que o pessoal do Coronel Leôncio? Foi na Vila Ipiranga, matou um do Comando Vermelho. E está lá o policial fazendo o local. Enquanto isso, a guerra está comendo, o tiro está comendo. E o morador de bem, oprimido por conta do tráfico, né? E que impõe as suas regras, que impõe o medo, que impõe o terror, e sempre o morador de bem prejudicado por conta dessas ações de traficantes, pessoas sem piedade, que matam, que regem, ditam as suas próprias leis. E aí entra, infelizmente, tem que entrar o segmento policial, ou através do serviço de inteligência ou não, ele tem que recuperar aquela paz naquele determinado momento, naquele determinado espaço. Vocês viram lá na semana passada? A polícia militar, na comunidade do Barbante, Ilha do Governador, foi impedir a realização do baile funk. O tráfico acabou com o destacamento da polícia militar, depredou, expulsou os policiais militares
daquela comunidade. Onde nós estamos, senhores? Aonde nós vamos chegar? Aonde é que as nossas famílias, hoje, sob a égide dessas ações delituosas, vão poder, Bagueira, passar, vão poder circular livremente? Né? A gente tem aqui, todo tipo, eu estou homenageando o Paulo Eduardo Gomes, a divisão de homicídio que prendeu o presidente Paulo Bagueira. Um trabalhador, no sábado, no carro forte, elementos de uma determinada facção vieram aqui no centro da cidade, roubaram um carro forte, mataram um trabalhador. E sabe como foi preso o presidente Paulo Bagueira? Numa ação de inteligência, orquestrado pela Comissão de Segurança Pública desta casa, preso dentro de um shopping na nossa cidade. Uma ação de inteligência. Não foi lá na favela oprimir o traficante, não foi lá na favela fazer qualquer violência ao trabalhador, não. Ações de inteligências aqui, dentro da nossa cidade. Então a gente tem que parar com essa falsa percepção, João Gustavo, que a polícia não planeja, não há um planejamento operacional por meio dos órgãos de segurança para incursionar numa comunidade dominada pelo tráfico. A gente tem bola de cristal, pô. As informações chegam, há uma troca de informação com o serviço de inteligência, junto ao planejamento operacional, para que esses policiais possam atuar na rua. Agora, o que a gente não pode ficar é vivenciando sempre um certo número de protetores de vagabundo. Isso a gente não pode, de uma vez por todas, permitir os defensores de vagabundos. Não podemos. Sabe por quê? Quem paga somos nós, trabalhadores. Quando eu falei, presidente Paulo Bagueira, lá do Complexo do Salgueiro, eu já enterrei muitos policiais militares lá, mortos em confronto, defendendo a sociedade. Já retirei várias famílias daquela comunidade, vítimas das opressões dos traficantes. Já fiz local de cadáver de trabalhadores e trabalhadoras, negros, pobres, de olhos azuis, pardos, caboclos, mortos por traficantes. Então essa foi a minha revolta, essa foi a minha indignação. O que o poderio do tráfico faz com moradores de bem, e nós não podemos permitir. Comigo não tem essa história, comigo não tem. Não pactuo, não aperto a mão de vagabundo, não aperto, presidente, não, tem uma grande, presidente, uma grande alegria. Há uma investigação por parte da Polícia Federal, do Superior Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, dos chamados currais eleitorais, em algumas áreas, algumas zonas eleitorais na cidade de Niterói. E sabe onde eu ganhei a eleição, senhoras e senhores? Na 144. Fui o mais votado de lá, eu e o presidente Bagueira. E essa zona eleitoral não está sendo objeto de investigação por parte da Polícia Federal. Sabe por quê? Nem eu e nem o presidente, e tenho certeza que a grande maioria desse parlamento, não pactua com vagabundo. Não pactua. Agora, poxa gente, vamos parar e pensar um pouquinho. O marginal tudo pode e o polícia nada pode? Poxa, o coronel Salema é uma pessoa completamente vocacionada. Sabe por que o apelido dele é Cobra? Sabe por quê, Paulo Eduardo? Porque o Sylvester Stallone é uma pessoa bonita, bem aparentada, e certamente o coronel Salema queria ser tão bonito quanto o Sylvester Stallone. Não pela forma com que o slogan do Stallone era colocado, o personagem dele, eu sou a cura. Nada disso, senhoras e senhores. A gente tem o poder e o dever de, na verdade, atuar. Tem uma pessoa aqui no parlamento, mãe de um policial militar, policial militar que perdeu o seu companheiro dentro de uma comunidade. Adivinha onde o filho dessa
dessa pessoa que está aqui dentro desse parlamento, nesse momento, ouvindo o que eu estou falando. Adivinha onde ele está, presidente Paulo Bagueira? O menino. Aposentado. Sabe por quê? Com transtorno de ansiedade. Teve que se aposentar, um garoto com uma carreira brilhante na corporação, que perdeu o seu companheiro do seu lado na cidade de Niterói. E aí que vem a grande tristeza. Só a Comissão de Segurança Pública foi em apoio ao rapaz. Cadê a Comissão de Direitos Humanos desta casa? Cadê as outras comissões, né, que certamente têm um papel brilhante nesse parlamento, em defesa daqueles que de alguma forma nos protegem? E aí, presidente? Eu e o presidente Paulo Bagueira já ajudamos, Paulo, o policial militar que morreu aqui, ó. Morreu próximo a esse motel Esparta, na São Lourenço. Morreu ali. A instituição, com essa crise, sequer tinha condições de pagar o funeral do policial. Eu e o presidente pagamos. Olha que ponto nós chegamos. Que inversão de valores, presidente. Que tristeza. Mas o traficante tudo pode. Ele está à margem da lei. Eu não posso me comparar. Eu não posso. Porque nós temos a obrigação e o dever de sempre pautar na legalidade. Costumo dizer que o segmento fardado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é nada mais, presidente, do que a expressão fardada da lei. Então, quando você, no momento de aflição, aqueles que odeiam a instituição, no momento de perigo, certamente vai clamar por duas coisas, presidente Paulo Bagueira: para Deus e o polícia. É o único momento que ele vai clamar. Pelo amor de Deus, Deus ou o policial para chegar e salvar essa vida dessa pessoa. Então, Paulo, o jornal não retrata a realidade daquilo que foi proposto, certamente não retrata. Agora, nós temos umas atividades, Betinho, seu irmão que é major da Polícia Militar, atividades específicas. Tem um policial que é combatente, tem um policial que gosta de atuar nas ruas, né? Agora, tem outro que é o burocrata, e certamente é esse que vai estar no fronte, é esse que, de alguma forma, vai tentar, de alguma forma, evitar determinadas ações por parte dos traficantes. Vivemos numa guerra civil, vivemos aqui a cidade de Niterói, infelizmente, vive um problema muito grave, que é a questão da segurança pública, e desafio o conjunto de vereadores a me ajudar a discutir e realmente formular proposta no campo da segurança pública que efetivamente traga resultados para a nossa cidade. A gente só vive no campo da discussão e esquece um pouco do campo da ação. A gente tem que sair um pouquinho mais a campo e entender o fenômeno da violência em nossa cidade. Porque a gente fica se baseando em jornal não pode pautar aquilo que realmente acontece, seu vereador João Gustavo. Porque o Igor, me parece, só colocou parte, presidente, daquilo que mais lhe interessou. Mas ele esqueceu de colocar o fenômeno da migração, a questão do tráfico ilícito entorpecente, que de alguma forma, hoje, é muito violenta. Antigamente você via, o presidente Paulo Bagueira, um cara fumar um baseado, o cara se escondia. Hoje o cara fuma em qualquer lugar, rapaz. Para ele isso é normal. Alguns no passado fumavam até aqui dentro. Né, presidente? É. Para aqui, fuma aqui na praça. Não é, Paulo Henrique? Para mim não é normal, não. Para mim não é normal. Eu e ele sabemos, Bagueira também sabe. Mas, não é Paulo Henrique, nem eu, nem Bagueira. olha... E aí, qual é o problema? O problema não é moral. Vereador, explica isso aí direito, que eu não entendi. Eu não sei de nada, não. Bota Paulo Henrique aí, daqui a pouco. Eu apenas estou dizendo que numa determinada fase da história desse parlamento, eu propus ao então presidente, Conte Bittencourt, que dependendo da sessão mais oriçada, nós tínhamos que fazer um exame antidoping, antes do início da sessão. Exatamente porque um dos pares entre nós
era afeto a chegar aqui meio alterado e perturbava o trabalho de todos nós que tínhamos uma certa calma. Não é nenhum problema de natureza moral. Só não pode é perturbar o meu trabalho. O trabalho do bagueiro, o trabalho de quem quer trabalhar. Hein, Paulo, e só para finalizar, que o papo tá bom, né? Os meios de comunicação, ele sempre trata o marginal como suspeito. O marginal como suspeito. Aí vocês veem, e eu vou ter que voltar um pouquinho, embora a gente esteja falando da cidade de Niterói, eu vou ter que voltar, presidente, lá em São Gonçalo, no Complexo do Salgueiro. Você imagina, presidente Paulo Bagueira, um pai milionário, um bem-sucedido empresário no município de Araruama, deu graças a Deus pelo seu filho ter ido embora, o suposto motorista da Uber. O motorista da Uber, na verdade, ele era um preposto do tráfico ilícito entorpecente. Ah, mas não tinha antecedentes criminais. Então, para você ser vagabundo, você tem que ter antecedente criminal. Eu posso ser um vagabundo e nunca ter entrado em cana. E aí? Ainda mais dentro daquela mata lá. E aí, presidente? E aí? Aí o Globo ou os meios de comunicação tratam, não, ele não tinha antecedente não, era só um suspeito. E você imagina para um pai falar uma coisa dessa: meu filho agora vai dar sossego para a mãe. Por quê, presidente Bagueira? O pai deu toda a oportunidade do mundo para tocar os negócios dele no município de Araruama, mas ele quis ser motorista do tráfico. E aí, senhoras e senhores? E aí? E outra coisa, para finalizar, tá, para a gente voltar no campo da discussão, certamente vocês terão novidades acerca da elucidação do fato ocorrido no Complexo do Salgueiro. Tá? Certamente, para a semana que vem, talvez, nós teremos já a materialidade, a autoria daqueles que, felizmente, mandou aqueles 7 marginais para o inferno. Presidente Bagueira. Antes de passar para o presidente Bagueira, eu queria pedir a telegrafia para registrar a presença do vereador Carlos Macedo. Vereador Paulo, eu vou ser bem breve, se me permitiu a parte, só para eu entender melhor, se o vereador, quando falou do comandante Coronel Salemo, se estava falando, elogiando, ou se estava fazendo uma crítica do coronel... Eu não gosto do fato dele gostar do apelido Cobra. Agora, é um problema dele gostar. Não é meu problema. Cada um adota e gosta dos apelidos que lhes dão. Se ele gosta, é o problema dele. Tá, não é para entender, porque né, é um policial respeitado em toda a corporação, respeitado por todos os policiais no seu campo de inteligência, de operação, fez grandes operações de prisões, aí, tanto na cidade de Niterói, tão próximo, como aqui também na nossa cidade, aqui em Niterói. Mas dizer que eu acho que está tendo algumas inversões de valores, vereador Paulo. Eu acho que tem inclusive a própria imagem, o cidadão por muitas vezes contribui um pouco por essas questões que a gente vê aqui, até em televisão, que quando você vê né, alguma ação do marginal que está botando as armas para cima, em baile funk e tal, as pessoas estão olhando aquilo como uma coisa normal hoje, Paulo. Né, o cidadão já está olhando essas coisas com uma normalidade, assim que não tem problema. E quando você vê uma atuação de um policial, vira um problema. Aquilo sabe, o policial está fazendo errado, não deveria estar ali naquele local, naquela hora. Eu acho que tem tido uma inversão de valores, e eu acho que a sociedade tem que ficar um pouco atenta, porque inclusive, Paulo, nas audiências de televisão e de novelas, de jornais, quando você foca lá a questão da marginalidade, vereador Renato Carillo, citar a época daquela novela que passou recentemente, virou a história daquela Bibi com outro vereador. Ficou o centro
naquela hora que passava aquela cena, o Ibope ia lá em cima. Na hora que você poderia ter uma valorização maior e o respeito maior de um policial prestando o seu serviço, botava ela como uma lutadora. A função era mais importante de lutadora de MMA do que de um campo de inteligência da polícia militar. Acho eu, vereador Paulo, que a polícia militar, hoje, ela tem sido muito cobrada da sociedade. Né? Acho que ela está com uma sobrecarga de função, que por muitas vezes está jogada na função da polícia militar, e que ela fica muito sobrecarregada. Eu vou citar aí o exemplo da própria arma. Parece que a polícia militar hoje, ela só faz o quê? O combate ao narcotráfico, e automaticamente você depara com a arma que está lá dentro, que nem é indiretamente o contrabando de arma, né? E aí essas armas são surgidas nas cidades, nas ruas, nas comunidades, no bairro. Como parece isso, Paulo, que vendesse no botequim da esquina. Vereador Renato, parece que você ter fuzil é como você tivesse... Já tem até genérico, vereador. Pois é. Seria como você estivesse assim numa tendinha de um bar, ou seja na comunidade ou no melhor restaurante da cidade, e você me fala assim: olha, essa aqui é a arma, eu quero pegar, estou comprando, como se compra uma bala, como se compra um refrigerante, uma água. Porque vai no morro, numa comunidade, mas tem mais fuzil do que tem num batalhão, pô. As comunidades maiores têm mais fuzil naquela região do que um batalhão vai ter. Hoje você vê, antigamente, fuzil, né? Era para o cara que andava com o dono do morro, ou o cara do dono do morro. Hoje um garoto de 12, 13 anos vê que às vezes não consegue nem carregar, rapaz. Nem carregar o fuzil, vereador. Está ali o garoto pendurado com aquele negócio no braço. Então, acho que tem que ter uma participação mais efetiva nas chegadas de drogas na nossa cidade. A polícia militar, ela está muito sacrificada e muito cobrada da sociedade. Ou então a polícia militar tem que ficar naquele... Ou então o passarinho na muda não canta. Então faz o seguinte, ô vereador Renato Carello, o policial tem que perder o espírito de polícia e virar o funcionário público para cumprir sua carga horária de trabalho. Vai ali, cumpre seu horário, fica olhando seu reloginho, peraí, vou rodar e vou embora para casa. Né? Porque o policial, ele tem aquele espírito de polícia, o cara tem, né? É de defesa da sociedade, é de proteger o cidadão, né? É de você estar tomando conta do próximo. Esse é o espírito do policial. E de enfrentamento, de saber que no momento de dificuldade ele vai ter que buscar um enfrentamento mesmo. Ele não vai ter que correr, não. O policial, no momento de dificuldade, vereador, ele não corre. Vamos embora para cá, não corre não, ele vai para o enfrentamento, mesmo sabendo que ali está sujeito a perder sua vida. Mesmo sabendo ali que ele está sujeito a perder sua vida. E sabendo, se ele der um tiro, e se der um tiro errado, ele vai virar bandido e vai ser preso, porque matou uma pessoa. Mas não, ele não perde a sua vontade de defender o cidadão, de proteger o próximo. Esse é o policial. Esse é o policial que defende o cidadão. E o que o vereador Renato Carello falou com muita propriedade. Quando você, num momento de dificuldade, você procura logo: ah, meu Deus, cadê? Tem uma polícia aqui por perto para me ajudar? Porque quando você, é um assalto, quando você passa pela... Olha, eu fui assaltado aqui. Você não procura um comerciante, você não procura um político. Não, você procura o quê? É o polícia. Primeiro momento do seu de socorro é procurar um policial. Socorro. Então eu acho que precisamos entender, respeitar um pouco mais a essas pessoas
sejam homens, sejam mulheres, que hoje veste uma farda, né, que está ali, hoje, protegendo a todos nós. Então, tenha certeza que eu, no momento de dificuldade, eu não vou procurar um marginal para me pedir socorro. Eu vou procurar um policial. Vossa Excelência me concede uma parte? Claro. Até para contribuir com a discussão que é bastante pertinente, aproveitando a fala do meu querido vereador Renato Carrielo, que, como o vereador Bagueira colocou, com muita propriedade, colocou o posicionamento de quem entende de segurança, coisa que, infelizmente, vereador Paulo Eduardo Gomes, a matéria não colocou. Quando Vossa Excelência fala de uma forma que eu não concordo, o Rambo niteroense, e ao mesmo tempo, no seu discurso, coloca um policial reconhecidamente eficaz operacionalmente, referindo-se ao Coronel Salema, eu não poderia deixar de colocar o meu posicionamento em relação a esse policial. Eu acho que eu não conheço, vereador Carreiro, os outros policiais citados, alguns pequenos nomes na matéria, nenhum dos 20, mas um dos 20 eu conheço, que é o Coronel Salema. Não é à toa que comandou o batalhão de São Gonçalo, e quando foi transferido, foi aquela comoção naquele município. Nós temos funcionários, pessoas aqui presentes que moram em São Gonçalo, que ficaram tristes quando da saída do Coronel Salema de São Gonçalo vindo para Niterói. É lógico, vereador Paulo Eduardo Gomes, demais vereadores, que um comandante que nesse período, conforme o vereador Carreiro colocou, quanto da migração desses marginais, principalmente para Niterói e São Gonçalo, as estatísticas, com certeza, aumentariam nesses dois municípios. Coincidentemente, quem comandou os dois municípios, não digo simultaneamente, mas alternadamente, Coronel Salema. E a matéria também coloca, de uma forma pejorativa, um apelido no Coronel Salema. Um cara que é chefe de família, um oficial da PM concursado, um coronel, que tem filho, que tem família, que tem pessoas ao lado dele, tem uma corporação que o respeita. Então, eu acho que o policial, vereador, no geral, ele é muito mal agasalhado pela nossa sociedade, Paulo. Conforme o Carrielo falou, eu tenho um irmão mais novo que é oficial da PM, subcomandante lá na Barra. Então eu sei, eu tenho dentro de casa, e sei muito bem o que é isso. Baixos salários, não quero ser repetitivo, vereador Carrielo. Condições desumanas de trabalho, precárias, salários atrasados, sem 13º, condições ruins, armamento ruim. E eu não vejo a nossa sociedade, vereador Carreiro e demais vereadores, agasalhar o policial como um todo, seja ele praça ou seja ele comandante, da forma que deveria ser agasalhada, vereador. Nós temos hoje no nosso estado, se eu não me engano, se eu estiver errado, vereador Carreiro, 123 policiais mortos somente esse ano, um recorde, vereador Paulo Eduardo Gomes. Então, do mesmo jeito que eu tenho que enaltecer a discussão que Vossa Excelência coloca, mas eu acho que a matéria, com certeza, às vezes, ela coloca de uma forma que não corresponde a uma realidade. Eu sou leigo, não entendo 100 vezes menos do que o vereador Carrielo, o vereador Bagueira, que também foi policial, mas eu duvido que esse grau de letalidade seja maior do que alguns municípios da Baixada Fluminense, como exemplo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mesquita. Eu acho que esses números, às vezes, a estatística, Paulo, ela é falsa. São números que, às vezes, não correspondem a uma realidade. A matéria não colocou a questão da migração, conforme o vereador Carreiro expôs. Talvez o jornalista o jornalista não é um especialista em segurança. Ele apenas relatou o que os números colocam. E às vezes, Paulo, o número coloca de uma forma
que ela é subjetiva. Eu não tenho dúvida que a matéria, nesse aspecto, elas põem uma realidade, sim, mas de uma forma subjetiva. A questão da migração e o fato do Salema ter comandado esses 2 batalhões, deveria ser colocado na matéria que pessoas com o teu discernimento, com o discernimento da maioria aqui, poderia ter um juízo de valor diferente. Isso, quando vai para uma rede social, Paulo, não é à toa que o mesmo jornal colocou, 73% das pessoas hoje já não acreditam em absolutamente nada que sai em rede social. Mais de 50% das pessoas já não acreditam muito que sai em jornais, revistas, encartes. Então, os nossos heróis, conforme Vossa Excelência falou, e outros vereadores falaram, outro vereador João Gustavo, são outros. É o traficante. Ontem eu vi na televisão, o vereador Carriello, as imagens do barbante na Ilha do Governador. A comunidade praticamente inteira desceu para agredir os policiais, quebrar a viatura, quebrar a unidade lá, o destacamento. 90%, mas desceu todo mundo. Eu acho o seguinte, na hora que acontecer um problema ali, o primeiro a ser chamado não vai ser Deus, não, vai ser o policial mesmo. Pode ter certeza disso. Então, apenas para contribuir, parabenizar a Vossa Excelência de colocar o assunto com os diversos posicionamentos, a maneira diferente de cada um de pensar. Vossa Excelência pensa de uma forma, eu penso de outra, Talíria pensa de outra, Pipico, cada um pensa da melhor maneira. Mas eu acho que o policial deveria ser muito mais agasalhado pela nossa sociedade, e esse tipo de matéria deveria colocar de uma forma mais objetiva um posicionamento mais correto daquilo que realmente um policial representa. Eu não vi na matéria, Paulo, nenhum depoimento de um policial. Eu tenho certeza, não só o porta-voz da PM, que depois colocou aquele vídeo, Capitão Ivan, né? Major Ivan Braz, colocou de forma correta. Então é o seguinte, os jornais, Paulo, como redes sociais, influenciam muito, não tanto quanto antigamente, mas tentam formar uma opinião que às vezes ela não é correta. E eu acho que a matéria se equivocou nesse sentido. Primeiro que não pegou um depoimento de um policial. Por quê? Os sociólogos, às vezes pessoas que não vai vender. O sociólogo nunca foi dentro de uma comunidade, nunca trocou tiro com vagabundo. Aí você pega um antropólogo, estudioso, fez faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, nunca entrou dentro de uma área carente, nunca entrou numa área de risco social. Esses teóricos, esse discurso, ele é muito lindo para a televisão, para a Globo News, para o jornal, para vender. E às vezes as pessoas, Paulo, as pessoas se impressionam. As pessoas se impressionam. Existem vários problemas graves na nossa sociedade. Vamos investir na educação. Já foi discutido pelo partido de Vossa Excelência, por nós, investir na saúde, na educação, na formação da criança, do adolescente, pagar melhor professores, médicos, profissionais da sociedade, do poder público. Tudo isso é um conjunto. Um conjunto. Mas no caso específico, o policial, ele é muito mal agasalhado por todos nós. Quando eu falo todos nós, eu me coloco como sociedade. Vou voltar, tenho problema dentro da minha casa. Salário atrasado. Vários colegas seus, que você sabe, Carrillo, tomam remédio, antidepressivo. Só quem sabe é quem passa. Você conviver com morte e vida, Paulo, todo dia. Você sair de casa, dar um beijo no seu filho e você não sabe se vai voltar. Porque o vagabundo está mais bem armado. Vossa Excelência, que é uma pessoa que tem muita informação, viu, vereador Carrillo, são fábricas de genéricos agora na favela. O indivíduo faz a importação fraudulenta de parte de arma, tem o armeiro, que o armeiro, ele é cooptado, vereadora Talíria, de dentro do Exército Brasileiro. Um sargento do Exército Brasileiro cooptando, aqui ó, para dentro. Isso serve para uma discussão mais ampla, inclusive, vereador Jordi, prova que o Exército Brasileiro não é tudo como tábua de salvação, não. Também tem vagabundo lá dentro. Certo? Tem gente que não presta, como tem em todo o setor da sociedade, como tem militares do bem, políticos do bem, médicos do bem, pessoas que moram em áreas de risco do bem. Mas isso tem que ser amplamente discutido e colocado aqui, vereador Paulo, de uma forma mais clara.
de uma forma mais cristalina a atuação do policial em péssimas condições. Como é que você coloca, vereador Carrelo, dentro do destacamento, dentro da Rocinha, 6 policiais no plantão? Será que dentro, vocês que conhecem aquilo ali, conhecem a comunidade, eu já tive a oportunidade de fazer trabalho do projeto Bavole dentro da Rocinha, aquela multidão de gente, 6 policiais. Será que tem menos vagabundo lá dentro? 6! Você pega 4 praças, um sargento e um tenente num plantão. Gente, será que se pagasse 10 milhões de reais para um policial desse, vereador Paulo Henrique, Vossa Excelência aceitaria? É difícil. Então, eu não vejo ninguém levantar essa bandeira de chegar claramente, não só na mídia, na imprensa, o poder público, as casas legislativas, a pouca representatividade política que os policiais têm, vereador Carrelo. Não tem. Será que se no Congresso Nacional cada estado elegesse 5, 6, 7 policiais, cada Assembleia Legislativa tivesse um quantitativo maior de força de segurança, se cada casa legislativa municipal tivesse 2, 3, 4, 5 policiais, talvez, sem a força política, vereador, pouca representatividade, talvez isso seja um dos fatores que se explique a falta de investimento, a falta de consideração, a falta de respeito com esses policiais. Então, eu não poderia deixar de dar meu depoimento. É um depoimento, volto a falar, de quem é leigo, uma simples pessoa da população que tem um irmão que é policial. Eu não sou antropólogo, não sou sociólogo, sou um funcionário público federal, concursado de carreira e um vereador. Aliás, deveria voltar para a Receita para combater o genérico. Com certeza. O genérico com da certeza. grana? Juntamente com o Exército e as fronteiras do nosso país, que são enormes. Vossa Excelência está certo. Vossa Excelência está correto na afirmação que Vossa Excelência... Essas partes de arma, eles entram pelos Correios, que tem que ser fiscalizado pela Receita Federal e pelo Exército Brasileiro, pelas fronteiras, pelas estradas, pelos postos policiais da Polícia Rodoviária Federal. É um conjunto de um país de dimensões continentais, onde existem muitas falhas. Vossa Excelência está correto no que Vossa Excelência está afirmando. Então, é apenas um simples depoimento de alguém que sente na pele, sim, e que gostaria muito que os policiais fossem mais bem valorizados, assim como as pessoas do bem. Cada pessoa do bem que tomba na sociedade por um erro de um policial, eu acho que tem que ser sentido da mesma forma. O erro ele é complexo, vereadora Thalíria. Não é de um lado A, nessas horas não tem vencidos nem vencedores. Eu não consigo ver quem está certo, quem está errado. A sociedade inteira perde. Quem não concorda, quem discorda, quem é o partido político que bate, o partido político que protege e elogia. Não existem vencedores nessa causa, nessa discussão. Todos nós, como sociedade, perdemos nesse momento. Obrigado. Antes de passar a parte, a companheira Thalíria, é só para dizer que no frigir dos ovos, uma constatação que a gente pode tirar desse pensar coletivo, de um ouvir ao outro, é que o sistema está falido. E o problema é que vocês, em sua grande maioria, insistem em não reconhecer que o sistema está falido. Acabou de ser eleito na Comissão de Ética da LERJ, Bertoldo Brecha. É o deputado presidente da Comissão de Ética na LERJ, Bertoldo Brecha. É isso. Nós estamos no Estado comandado por criminosos, que são os piores criminosos. Criminosos, Renato, que forjaram um sistema de segurança pública que está se mostrando falido. Qual é a diferença, entretanto? É que lá atrás, quando ele estava sendo implantado, pouquíssimas eram as vozes dizendo que ele seria um processo falido. Todo mundo bajulava o Sérgio Cabral. Todo mundo bajulava esse sistema de proteção especial de alguns territórios e pouquíssimos diziam ou assumiam na própria polícia a migração. Tinha diferença na polícia militar. Vários oficiais diziam, está migrando sim, mas uma boa parte do alto comando bateu no continência, porque o Sérgio Cabral dizia que não tinha migração nenhuma no território, você sabe disso. Não teve unanimidade na própria corporação da polícia militar para dizer que a migração estava havendo no Rio de Janeiro. Várias vezes, em especial o vereador Galo, propôs moção de repúdio a Sérgio Cabral e esta Câmara não queria aprovar.
Essa é a discussão. Agora estão todos eles criminosos, todos eles presos lá. Que exemplo de um governante, e não foi um governante, Renato, vários os governantes, que nada mais são do que criminosos, piores do que esses meninos que estão aí exibindo fuzil, porque eles têm a capacidade, eles sim, nós devemos encher a boca e gritar: vagabundo, Pisciani vagabundo, Sérgio Cabral vagabundo, mas ninguém se dirige a um poderoso governador, a quem bajulou o tempo todo, para dizer que é vagabundo. Vereadora Thalíria. Bem, quero também contribuir aqui com esse diálogo. Primeiro porque acho que a maneira que muitas vezes a pauta, vereador Betinho, da segurança pública, ela é tratada, inclusive nas próprias redes sociais que Vossa Excelência menciona, de forma panfletária, de forma que me parece que pouco considera as vidas, seja quais forem, inclusive, que estão sendo perdidas nesse processo todo. Então, eu acho que a primeira constatação que o vereador Paulo traz, e que eu concordo com ele, também queria começar concordando com Vossa Excelência, é que qualquer vida importa. Qualquer vida importa. E me parece, com um crescente aumento exponencial das mortes no bojo desse modelo de segurança pública, a gente tem hoje um modelo de segurança pública que não considera que as vidas importam. Eu conversava, inclusive, com um amigo meu, policial militar, inclusive, vereador Paulo Eduardo, sim, tenho amigos policiais militares. Eles pensam que nós não temos amigos policiais militares. Eu fico muito indignada, vereador Betinho, com essa polarização, quem defende polícia, quem não defende. E a gente conversava justamente que este modelo de polícia, e quando a gente pede a desmilitarização da polícia, não é